Filipenses capítulo 1 e o versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Agora vai lá para o livro de Juízes, no capítulo 16 de Juízes, no versículo 15 em diante. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm a ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Amém? Curva a sua cabeça um pouquinho, olha aí comigo. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, que fazemos a máxima menção da nossa vida na Tua presença, de quanto somos necessitados do Teu amor, o quanto somos falhos, fracos, ó Pai, e olhamos para o Senhor, e procuramos buscar, ó Pai, no Senhor, a direção, a resposta, a força e o vigor para a nossa vida. Uma vez mais fala conosco, através da Tua santa palavra, pois nosso espírito clama: Abba, Pai. A nossa alma deseja por mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, nós te pedimos. Amém. O primeiro texto que eu li está na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. E é tão interessante que Paulo disse para aquela igreja, uma igreja de Deus, ele disse que a obra que Deus começou, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. No nosso encontro com Deus, pare um pouquinho e reflita sobre o seu encontro com Deus um dia. Lá atrás, na sua experiência com Jesus, no teu encontro real com Ele. No nosso encontro com Deus, o start, ele já foi dado. Tem como voltar atrás mais, irmão? Já foi dado o play, o start. Já começou. E aí eu sempre tenho essa imagem: já começou a obra de Deus em nossa vida. Já foi dado o start, o play, já foi dado. Não tem como voltar mais. Agora é reticências, é o que vai vir à frente. Esses dias nós fomos lá no cinema assistir o filme já tinha começado. O play já tinha sido dado, irmão. Não tem como voltar atrás mais. Você vai lá no cinema, começa aí que eu quero pegar do começo. Não tem jeito, já foi, já iniciou. A obra de Deus na minha vida e na sua vida já começou, não tem como parar mais. Amém? O que Deus começou a fazer, já começou a fazer, não vai parar mais. E nós podemos até tentar mudar alguma coisa nesse curso aí, mas a gente se estrumbica lá na frente quando a gente tenta mudar aquilo que Deus começou a fazer. O que eu quero dizer para você é que Deus já colocou a mão no seu barro. Lembra de Jeremias 18? Ele já colocou a mão na sua vida. Você está aqui, não está por acaso aqui. Ele já colocou a mão no seu barro.
E todo dia Ele está moldando esse barro, todo dia. Pode acontecer que a gente quebra de vez em quando, trinca de vez em quando, por causa da mão do oleiro. Mas o fato é que a obra já começou. O start já foi dado. Até o dia de Cristo Jesus. Até Jesus voltar. Eu e você estamos em ebulição, irmão, em construção, em transformação, na presença de Deus. E por que eu li esse texto e estou dizendo que a obra já começou, como de fato já começou? E quem está trabalhando em nossa vida é aquele que começou a obra, e ninguém vai entrar entre eu e ele, entre você e ele, por mais que tentam entrar. Mas todos aqueles que entrarem entre eu e Deus, e você e Deus, se arrependerão, porque Deus já começou a trabalhar nas nossas vidas, e ninguém vai mudar isso. Agora, Paulo escreve isso para os Filipenses com muita clareza espiritual, com muito discernimento em Deus. Ele diz: a obra já começou, e é uma boa obra, e Ele vai nos aperfeiçoar até o dia de Jesus. Uma perfeição que vem de Deus em nossa vida, aperfeiçoar-nos nessa carreira espiritual que nós estamos caminhando. Não estamos por acaso aqui nessa noite, não vivemos a fé por acaso, nós estamos caminhando de glória em glória até o dia de Jesus Cristo. Amém? E meditando nisso, o Senhor falou comigo, me remeteu a Sansão, irmão. Tão interessante. Eu quero compartilhar um pouquinho nessa noite essa palavra com você. Deus me remeteu a Sansão. Por que será a Sansão? Sansão, que foi chamado desde o ventre, ainda antes de ser formado no ventre, ainda antes de estar dentro do ventre da madre, Deus já o conhecia. Você não sabe que a mãe de Sansão não podia gerar? Era estéril? Então o anjo se apresenta para ela e diz: olha, é o seguinte, você vai ter um filho, e o seu filho vai livrar Israel dos inimigos. E ela vai e comunica com o seu esposo ora ao Senhor e pede de novo uma direção, e o anjo aparece de novo, fala com ele, confirma aquilo, e de fato acontece aquilo que Deus disse. E ele será nazireu do ventre, no ventre, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Ele será nazireu de Deus do ventre. E o que é o nazireu, querido? Nazireu tinha 3 coisas que o nazireu não podia fazer. Na realidade, essas coisas a sua mãe já não podia fazer. A sua mãe foi recomendada por Deus a não beber bebida forte, ela não podia tomar vinho, a sua mãe tinha que se cuidar, não comer comidas proibidas ou impuras, consideradas para Israel como comida impura, e ela tinha que se cuidar, porque ela estaria gerando um nazireu de Deus. Quando Sansão nasce, a regra é um pouco mais extensa para ele. Sansão não poderia beber bebida forte, ele não poderia cortar o seu cabelo, ele não poderia se aproximar de cadáveres. Havia 3 regras principais para a vida de Sansão, porque ele era um homem separado, nazireu, um escolhido de Deus para um propósito específico, para um propósito diante da presença de Deus. E essas 3 coisas Sansão não podia fazer. E sobre ele o Espírito Santo veio e o capacitou com uma força sobrenatural para livrar Israel dos inimigos. E quem era o inimigo especial naquele momento, cruel de Israel? Os filisteus. Mas Deus levantou um homem para poder cuidar do seu povo e, pelo menos por um tempo, quebrar o domínio das trevas daquele povo cruel contra o seu povo. Preste atenção, Sansão foi levantado para quebrar o domínio, não para libertar Israel. Mas é tão interessante, irmão, que essa história de Sansão se parece muito com a nossa história, parece com a história de muitos crentes que estão vivendo hoje na era pós-moderna, parece com a história de muitos cristãos, porque quando você lê um pouquinho da história dele, você vê a trajetória de Sansão. Começou santificado no ventre, separado por Deus no ventre, com um propósito, veio com um propósito definido,
E no meio do caminho, irmão, no meio do aperfeiçoamento da obra, ele se perdeu. E algumas coisas desagradáveis aconteceram nesse caminho. A gente pode dizer assim, foi Deus que projetou? Não, não foi Deus. Foi Deus que escolheu? Não, não foi Deus. Deus permitiu? Permitiu. As escolhas erradas que nós tomamos, Deus permite? Permite. Nós temos liberdade para escolher, e muitas vezes escolhemos errado, e colhemos um fruto amargo das nossas escolhas. Agora, Sansão começou bem, irmão, terminou mal. Antes de ter começado mal e terminado bem, ele começou bem e terminou mal. Foi terrível. Mas lá no ventre era santificado, veio com propósito. Quando Sansão cresce, cheio de robustez e força física, porém fraqueza moral. Olha aqui, irmão, força física e fraqueza moral são duas coisas que Sansão tinha. Uma força descomunal, mas fraqueza moral. Uma força que vinha de Deus, do Espírito de Deus, que o impelia com glória, com poder, com determinação. Um dia ele matou 1000 homens com a queixada de um jumento, uma queixada fresca. Ele lutou com 1000 filisteus e ele matou cada um deles com aquela queixada de jumento. Ele vencia os inimigos com muita facilidade, porque Deus era com ele, porque a glória de Deus era na vida dele. Ninguém parava Sansão. 1000 homens não paravam Sansão. Ninguém podia parar Sansão. Tamanha sua força descomunal, que o Espírito Santo dava a ele aquela proeza. Mas ele tinha um problema, irmão. Ele tinha um problema. O seu problema era na questão moral. A sua moral estava com defeito. E não adianta ter tanta força física, mas uma fraqueza moral. E foi justamente nesse lugar que o inimigo o derrubou, pelas escolhas errôneas que ele fez. Você sabe, irmão, que eu e você como cristãos, temos que nos relacionar com cristãos, no âmbito de relacionamento. Quando Sansão se decidiu, já era homem, decidiu em casar-se, em ter uma esposa, ele vai aonde? Ele vai na terra dos filisteus, escolher uma filisteia para ele. E ele vai diante do seu pai e da sua mãe, para tentar ser aprovado nesse relacionamento. Seu pai diz: meu filho, será que entre as filhas do nosso povo não tem ninguém para você? Será que entre o nosso povo não tem ninguém que possa satisfazer os teus olhos, o teu coração? Não tem uma mulher aqui no nosso meio para você? E Sansão disse: não, ela satisfez os meus olhos, uma filisteia. Então Sansão, ele faz a primeira coisa errada, irmão. Ele busca um relacionamento errado. Ele busca o relacionamento lá no inimigo. Sansão buscou o relacionamento com o inimigo, irmão. E ele casou-se com uma mulher dos seus inimigos, que estavam fustigando o seu povo. Ele passou a dormir literalmente com o inimigo. Então ele busca um relacionamento fora do propósito de Deus, um relacionamento errado. Por causa disso ele começa a se desviar do propósito de Deus. A sua moral estava fraca, com defeito. Os seus pais os advertiram, sabia? Está na Bíblia. Não faça isso, meu filho. Você tem muitas mulheres aqui no meio do seu povo, mas às vezes não adianta o pai e a mãe falar, irmão. Nem o pai e a mãe natural, nem o pai e a mãe espiritual muitas vezes falar. Assim como o pai e a mãe, e Sansão sendo consciente que ele veio do ventre como nazireu de Deus, ele tomou um relacionamento com uma pessoa errada. E isso aí começou a mudar a vida dele. Porque se ele já tinha fraqueza moral, então a decadência espiritual se instalou na vida dele. Sansão casa-se com essa mulher. O tempo passa, acaba largando dessa esposa. Depois ele vai e se relaciona com uma prostituta. E lá na frente, como se não bastasse, com tantos erros, quebrando o seu nazireado, quebrando a sua vida em Deus, daquilo que Deus tinha na vida dele, ele se ajunta com uma mulher chamada Dalila. E ali acontece o fiasco na vida de Sansão. Você percebe que o relacionamento dele está com problema. Seus pais avisaram, mas os seus olhos se agradavam com aquilo que não era bom, que não era correto, que não era verdadeiro, que não era justo. Os seus olhos se focaram no lugar errado, e o seu coração se estabeleceu. Irmão, onde que eu quero chegar nessa noite? Com essa palavra bem objetiva.
Olhando para o que aconteceu com Sansão, Sansão estava brincando com o pecado, irmão. Ao se relacionar com aquela mulher, ele cometeu alguns erros gravíssimos diante do seu pacto com Deus. Ele cometeu erros gravíssimos porque ele tinha um voto. A Bíblia não diz: aquilo que você votar, você paga, porque se você não fizer, você é tido como um tolo. Então Sansão, ele vai quebrando o seu voto com Deus pelas concessões que ele faz na sua alma. A sua moral estava com defeito. Um dia Sansão dá de cara com um leão novo, bravo, e a Bíblia diz que Sansão rasga o leão no meio. Como era costume naquela época, entre o povo antigo, eles rasgavam um cabrito no meio, um homem pegava de um lado, outro do outro, eles rasgavam no meio. Mas Sansão não rasgou um cabrito, irmão, ele rasgou um leão no meio, um leão novo. Tamanha força que ele tinha, ele rasgou o leão, jogou o leão lá e partiu, foi embora. Outro dia ele voltou, quando ele voltou, ele encontrou o leão, havia um enxame de abelha dentro daquele leão. Sabe o que ele fez, irmão? Ele parou, ele tirou o mel que estava dentro da barriga do leão, das abelhas, saiu comendo, e levou e entregou para os seus pais, e não disse para os seus pais de onde que ele tirou aquele mel. Ele tirou o mel do cadáver, estava comendo o mel que estava no cadáver. Ele está quebrando os seus votos, relacionamento errado, tendo contato com coisa imunda. Ele está quebrando o seu relacionamento com Deus e fazendo concessão com a sua carne, deixando com que as coisas da sua carne tomem lugar na sua vida. Coisas horrendas vão acontecer por causa disso, porque a quebra do voto é a quebra da aliança com Deus. Sansão, por causa disso, ele faz um enigma. Ele começa a desafiar os homens que estão ao seu redor para descobrir o que ele fez, lançando um enigma. E ele vai dia após dia brincando com o pecado, sugerindo coisas para a sua carne, e a cada dia que passa ele vai se afundando e se afundando. Irmão, será que não é essa a realidade de muitos cristãos hoje? Brincando com a tentação, dando margem para a tentação, como Sansão estava fazendo, dando margem para a fraqueza da sua carne, traindo a sua própria casa, traindo a sua própria consciência diante de Deus, só por causa de um prazer, por causa de um momento, por causa de um desejo carnal, trocando o seu voto com Deus. Ele começou a brincar, irmão. E um dia, Dalila e os homens filisteus quiseram descobrir por que Sansão era tão forte. Nós precisamos saber o que acontece com ele, de onde vem essa força. Procura saber de onde que ele tira isso. Então aquela mulher, de forma muito perspicaz, muito ardilosa, começa a perguntar para Sansão. E Sansão disse assim: olha, eu vou revelar para você. Eu vou dizer para você, olha, se vocês pegarem umas cordas, aquelas cordas que coloca no arco, que era feita de vísceras de animais, se você pegar as cordas frescas e você me amarrar com essas cordas, eu perco a minha força. E assim eles fizeram, amarraram Sansão, mas quando os homens vieram, chamados por Dalila, Sansão quebrou aquelas cordas como se fosse um fio, muito simples, um fio de cabelo. E Dalila ficou muito angustiada com aquilo e disse: você está me enganando, você disse que é o meu amor, você disse que me ama, mas você me enganou. E pela segunda vez ela insiste com ele, e ele disse: se você pegar 7 cordas novas e você me amarrar, eu perco a minha força. E assim foi feito. E quando os homens vieram, Sansão destruiu aquelas cordas como se fossem fios de cabelo. E mais uma vez ele se livra diante daquele momento. Até que por muita insistência, irmão, porque o inimigo é assim. O inimigo vai tentando ver onde está a sua força. Ele vai tentando ver aonde que você está se colocando de pé, aonde você está se mantendo de pé, aonde você está se garantindo. Ele vai tentando você, até você ceder, até você falar, até você abrir o seu coração. E o inimigo estava usando Dalila, irmão, para Sansão falar aonde que estava a sua força,
Até que um dia, com tanta insistência, você não me ama. Se você me amasse, você falava. Se realmente você quisesse o meu bem, você falaria. Onde que está a sua força? Se você me considerasse, você falaria. Até que um dia Sansão não suporta, irmão, com tanta insistência, com tanta pressão, já que o seu caráter, a sua moral era fraca, ele revela. Ele diz: olha, se vocês rasparem a minha cabeça, eu perco a minha força, porque eu tenho um voto, e desde o ventre eu sou nazireu, escolhido de Deus. Então se rapar a minha cabeça, eu perco a força. Então ele revela para aquela mulher onde estava a sua força. O inimigo conseguiu, irmão, porque o diabo é assim, irmão, ele vai batendo, ele vai batendo, ele vai insistindo nas nossas fraquezas, ele vai minando as nossas forças, ele vai usando um aqui, outro ali, outro lá, você não percebe. A pessoa age com sutileza com você, joga com a sua alma, e você vai sendo levado dia após dia, vai sendo levado, vai sendo convencido dia após dia, e você não percebe que por detrás quem está fazendo aquilo ali é o diabo. Você não percebe que é o inimigo que está de trás daquela pessoa falando com você, e ele vai minando as suas forças até você abrir o seu coração, até você ser desarmado totalmente, como Sansão foi. Até que Sansão abriu a guarda, irmão, abriu totalmente a guarda, concedeu o seu coração e disse: olha, a minha força está aqui. Se você fizer isso, eu perco a minha força. Se você fizer isso, eu sou destruído. Se você fizer isso, você vai conseguir o que você quer. E de fato, ela conseguiu o que ela queria. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1, versículo 12. Olha só o que Tiago vai dizer aí. Tiago 1,12: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência, o seu próprio desejo. Depois, havendo o desejo concebido, a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. E foi justamente isso que aconteceu com Sansão. Ele foi sendo tentado, ele foi cedendo os desejos da sua carne, ele foi cedendo por causa da mulher, por causa dos assédios, dos desejos, da sua falta de força na moral, da sua falta de comprometimento no relacionamento com Deus, sendo ele um nazireu. Vamos contextualizar: sendo ele um crente, sendo ele um filho de Deus, escolhido por Deus. Ele foi abrindo concessão e sendo tentado e abrindo concessão, até que o inimigo conseguiu, irmão. E aí Tiago diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Ele tinha um ego um tanto exaltado também: ninguém me derruba, ninguém consegue ocasião contra mim não, eu sou o cara, eu tenho força. Eu mato 1000 homens com a queixada de um jumento, quem consegue me derrubar? Eu rasgo um leão no meio, quem consegue ficar na minha frente? Então ele era muito seguro de si, até que ele abre o seu coração para quem não deve, irmão. Até que ele abre o seu coração para a pessoa errada, para a pessoa que não quer o bem. Ele pensava que queria o bem, mas não quer o bem. Muitas vezes você abre o seu coração e confia em gente que não quer o seu bem, quer o seu mal, está esperando a oportunidade para puxar o teu tapete. Você acha que é o teu amigo, a tua amiga, e você abre o seu coração para a pessoa, e a pessoa está sendo um diabo diante de você, e você não está vendo. Assim como Dalila estava sendo um diabo diante de Sansão, e ele não estava vendo. Mas por que você quer que eu fale o meu segredo? Por que você quer que eu fale da minha força? Isso cabe a mim. Por que você está interessado nisso? Qual que é o motivo pelo qual você deseja saber? Qual que é o seu interesse em saber da minha força? Até que ele revelou, irmão. Depois
havendo o desejo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Quando Sansão abre o seu coração, quando ele conta o seu segredo, ele diz: é o meu cabelo. A força está no cabelo do Sansão? Não, irmão, a força está no voto, a força está no compromisso, a força está na aliança, a força está no relacionamento, a força está na comunhão com o Espírito Santo. Mas quando essa comunhão é quebrada, quando esse relacionamento é violado, quando o relacionamento é trincado, violado, o inimigo entra, irmão. Quando Sansão concede e abre o seu coração, quando ele cai na tentação. Você sabe que a tentação não é o pecado, né, irmão? A tentação ainda não é o pecado. A tentação é o convite para o pecado. Enquanto você está sendo tentado é uma coisa, a hora que você cede à tentação é outra. Sansão está sendo tentado, está sendo induzido, conduzido para a queda. E como a sua moral é fraca, como a sua estrutura espiritual é fraca, como ele olha mais para a carne do que para Deus, como ele cede mais para a carne do que para o relacionamento com o Espírito que o impelia para glorificar o nome de Deus, ele cede. Aí aquela mulher faz uma carícia na sua cabeça, irmão. Aquela mulher faz ele deitar no seu colo, faz um carinho na sua nuca, no seu cabelo. Sansão cai num sono pesado. Os homens vêm, cortam o seu cabelo, raspam a sua cabeça. E o texto que nós lemos, quando Sansão, como das outras vezes, ela grita: Sansão, estão vindo os filisteus. Ele se levanta de forma enérgica, achando que o poder está com ele, achando que a força está com ele, que a unção está com ele. Paz, meu irmão, quando ele dá de cara com os filisteus, e ele percebe que ele está sem o seu cabelo, ele percebe que ele está sem a presença, ele percebe que ele está sem a unção, ele percebe que ele está sem a força, mas quando levanta, julga que está, cai na mão dos homens. A primeira coisa que o inimigo faz, irmão, é cegar os olhos de Sansão. A primeira coisa que ele faz é vazar os olhos de Sansão. Isso fala de uma coisa muito importante, irmão. Um cego não pode guiar outro cego. Sansão guiava a nação de Israel para a presença de Deus, guardava o povo de Deus, vencia as vitórias para aquele povo, vencia contra os filisteus. Os seus olhos foram vazados pelos filisteus. Agora não podia ver fisicamente, espiritualmente já estava cego. Fisicamente, espiritualmente cego, não conseguia ver mais nada. Passou agora a ser um burro de carga. Como ele era um homem forte, colocaram ele para girar uma roda. Passou a ser um burro de carga e ser chacota diante dos filisteus. Todo mundo zombava dele. Não era isso o Sansão? Não era esse que matava 1000? Não era esse aí que matava o leão? Não era esse que era o cara? E agora? Quem é ele? E Sansão está lá agora, irmão, vivendo uma vida de penúria, porque abriu o seu coração, porque abriu concessões, porque perdeu o relacionamento, porque jogou o seu voto fora, o seu voto com Deus. Deixa eu falar para você, irmão, a minha convicção e a sua convicção de cristão, ninguém pode tirar, nem diabo, nem homem, ninguém pode roubar a nossa convicção como filho de Deus. Todos os dias vem pessoas, situações, problemas que tentam nos roubar de Deus, que tentam minar o nosso relacionamento com o Espírito Santo, que tentam entrar entre eu e você, mas a obra já começou, já foi dado o start, nós vamos até o fim com Jesus, mas todos os dias vem alguém para tentar arrancar, todos os dias vem alguém para tentar arrancar a sua força, para tentar minar o seu relacionamento. Eu e você temos que estar acordados, irmão, não ficar autoconfiante em si mesmo. O dia que Sansão levantou daquele sono, quando ele levantou para enfrentar os filisteus, ele não tinha mais força, ele deixou a sua força acabar, ele foi deixando acabar, quando ele se levanta ele não tem mais nada, Deus não está mais com ele, ele simplesmente tem os seus olhos vazados, o cabelo já tinha ido embora, a força já tinha ido embora,
Porque ele foi brincando, brincando dia após dia, abrindo concessão, foi achando, não, tudo bem, eu ainda continuo, eu estou em Deus, Deus está comigo. Não, isso não vai acontecer não, eu estou tranquilo, essas cordinhas aqui não é nada para mim. Até que um dia, sendo tão enredado, ele abre o seu coração e fala: se rapar a minha cabeça, muda tudo. Nem percebeu quando ele disse, por causa de uma sutileza de uma mulher maligna: você não me ama, se você me amasse você falava. Espera aí, o meu relacionamento é com Deus, é maior do que o relacionamento com você. O meu relacionamento e o seu com Deus é maior do que o relacionamento com esse mundo. O meu relacionamento com Jesus e o seu relacionamento com Jesus é maior do que tudo nessa terra. Irmão, o seu vizinho não tem céu para te dar, a sua mãe, o seu pai não tem céu para te dar, a sua mulher não tem céu para te dar, o seu filho não tem céu para te dar, esse mundo não tem céu para te dar, só Jesus. E aí Sansão foi abrindo dia após dia, se rendendo dia após dia. Quando ele percebeu, ele estava vazio, irmão. Sabe o que é isso aí? É distração espiritual. É distração espiritual, dia após dia, vai andando, vai caminhando, não vai percebendo. Não ora mais, não jejua mais, não lê mais a Bíblia, não busca mais a Deus. Está achando que está forte. Não, eu tenho força. Pode vir. Mas quando ele levanta, ele percebe que as forças foram embora. Quando ele levanta, ele percebe que Deus foi embora. A primeira coisa que o inimigo faz, irmão, é confirmar aquilo que já aconteceu, é cegar os olhos. Porque os olhos espirituais já estão cegos, mas o inimigo vem e cega os olhos físicos, seus olhos foram vazados, perdeu a visão. Todo homem e mulher que está longe de Deus perde a visão. Longe do relacionamento com Deus, perde a visão espiritual. Dia após dia se rendendo, e o inimigo aproveitou todas as ocasiões na vida de Sansão. Aí eu pergunto para você, mas não foi um homem chamado no ventre? Não foi um homem que foi conhecido no ventre por Deus? Não foi um homem que foi santificado no ventre? E ele será nazireu de Deus. Nazireu é consagrado, é alguém separado, alguém escolhido com um propósito. Você vai ser alguém notório na terra, eu vou te usar de maneira extraordinária. Deus dizia dessa forma. Mas as escolhas que ele tomou, querido, levou ele para um fim terrível, porque foi abrindo concessões, achando que tinha o que não tinha, achando que podia o que não podia, porque foi cedendo. Tem uma pergunta aqui, como foi feita para Sansão, eu quero fazer para você. Eu já fiz para mim mesmo, mas eu quero fazer para você. Como foi dito para Sansão: por que você é tão forte? Por que você é tão forte? O que é que faz você ficar de pé o tempo todo? Por que você não cai? Por que você continua? Por que você está sustentado ainda? Por que você continua dando os passos de cabeça erguida? O problema vem, a luta vem, o inimigo vem, mas você é tão forte. Por quê? Responde para você mesmo nessa noite. Por que você é tão forte? Isso foi perguntado para Sansão. O que há com você? O que você tem, hein? O que você tem que ninguém vence você? O que você tem que ninguém consegue nada com você? Você é tão capaz, tão capacitado, você é tão forte, ninguém consegue nada diante de você. O problema é que Sansão, em um momento da sua vida, achou que a força era dele, irmão. A força não é minha e não é sua. A força só é minha e sua quando o Espírito está conosco. E se nós estamos com o Espírito, porque se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não somos nada. Nós somos um vaso de barro que não presta para nada. Sansão, que era cheio da glória de Deus, da presença de Deus, até o dia se ver vazio como um homem carnal que não tinha mais nada. Mas quando se levanta no ímpeto, achando que tinha, não tinha, os homens o pegaram e o amarraram, o levaram preso, vazaram os seus olhos e fizeram dele um burro de carga. E é isso que o diabo quer fazer com muitos crentes nesse tempo. É o diabo que está por detrás disso,
querendo fazer isso com muitos crentes nesse tempo, fazer-nos de burro de carga, cegar os nossos olhos, nos tirar do propósito de Deus, arrancar-nos do voto que temos com Deus, da aliança que temos com Jesus, quando abrimos concessão diante dEle. Você está entendendo nessa noite o recado, irmão? Por que você é tão forte? Porque a presença de Deus é com você, porque o Espírito Santo é na sua vida. Sem Ele você não pode. Você pode até pensar que pode, mas quando você acordar, você vai ver que você não pode. Não pense que você pode, que quando você acordar pode ser tarde demais. Não pense. Sansão, irmão, estava diante da misericórdia de Deus. Foi preso, os homens pegaram ele. Houve uma festa no palácio dos filisteus. Lembraram de Sansão? Pega o Sansão lá. Pega o Sansão e colocaram o Sansão no meio. E deixaram ele ali, e ficaram zombando dele como se fosse um cachorro lá embaixo. Os homens estavam no andar de cima, olhavam para baixo. Não era esse aí que era o bom? Não era esse aí que era o forte? Olha lá como que ele está agora. Sansão ora a Deus naquele momento de angústia. E a Bíblia diz que após a sua oração, Deus o renova com uma força. Ele gruda nas colunas do templo, daquele lugar onde estavam os filisteus. E ali ele puxa as colunas com a força do Espírito, pela misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que o seu cabelo começava a crescer. É como se o voto estivesse sendo renovado, mas agora não adiantava mais, irmão. Já não tinha mais visão. O que adianta voto renovado sem visão? Adianta alguma coisa? O que adianta cair, se perder e depois querer renovar voto sem visão? Deixar o leite derramar para depois tentar resolver, não adianta. Mas Sansão faz um pedido a Deus, e ele abraça as colunas daquele prédio, daquele templo, e ele puxa as colunas, de modo que aquela construção cai com todos os filisteus que estavam em cima, e cai nos que estão embaixo. E Sansão morre junto com aqueles homens e mulheres naquele dia. Por isso que a lição de Sansão não é muito boa, irmão, mas ela ilustra uma verdade espiritual. Eu e você, quando olhamos para a palavra de Deus, não precisamos viver isso, porque há uma força física e uma força moral. Se nós confiarmos na força do nosso braço, deixarmos a nossa moral baixa ou fraca e deixarmos o nosso relacionamento com Deus, nós sucumbiremos. Por isso, nessa noite, avalie. Há uma pergunta sendo feita: por que você é tão forte? Eu respondo: porque Deus é com você. Amém? Por que Sansão era tão forte? Porque Deus era com ele. Mas o dia que o Espírito Santo saiu, porque ele quebrou o relacionamento, irmão, só ficou a força da carne. Na força da carne nós não vamos lugar nenhum. Na força da carne, quem passa a conduzir a nossa vida é as trevas. Nós não passamos de chacota na mão do inimigo. Por isso, nessa noite, nós possamos refletir sobre essa verdade espiritual. Amém? Com base naquilo que nós ouvimos nessa noite, você vai colocar o seu coração aberto diante dele. Se a fraqueza moral na sua vida, você entende o que é fraqueza moral, né, irmão? Moral está ligado às questões do pecado. Se a fraqueza moral na sua vida, você vai confessar nessa noite. Se a fraqueza espiritual, tentação nessa noite, você vai confessar diante de Deus. E eu sei que o Espírito Santo não traz uma palavra por acaso, há um propósito. Deus está fazendo uma grande obra. O start já foi dado, ninguém vai poder parar mais. Amém? Nós vamos orar nesse sentido nessa noite. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, fale com o Senhor, coloque a sua vida diante dele. Se você quiser se ajoelhar, não importa, fale com ele, exponha a sua vida ao Senhor nessa noite. Que nós possamos agora nesse momento curvar as nossas cabeças, direcionar o nosso pensamento totalmente no Espírito Santo de Deus. Oh Papai, Tu és tudo em quem nós confiamos, o nosso amigo bem presente. Nós Te exaltamos nesta noite, Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Pedimos perdão
pelas falhas, Senhor Jesus, porque nós somos falhos, Senhor, e nós reconhecemos as nossas falhas. Nós somos os teus filhos nesta terra para proclamar o Evangelho, e muitas vezes nós não conseguimos proclamar como queremos. Mas, Senhor, usa-nos, Senhor Jesus, usa-nos para o teu propósito, usa-nos para fazer a tua vontade, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor Jesus, reconhecemos que precisamos da tua força, da força que vem do Espírito Santo de Deus, para que a nossa casa, a nossa vida seja cheia, cheia da paz, cheia de santidade, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, neste momento, sermos participantes da tua mesa, mas primeiro nós pedimos, olha para dentro de nós, Senhor Jesus. Pai, limpa esta casa, Senhor, porque muitas vezes nós falamos, nós julgamos. Senhor, Tu és o nosso justo juiz. Aleluia, Senhor Jesus. Te engrandecemos, Senhor, porque assim como a Tua palavra falou para conosco nesta noite, Jesus, sobre, Pai, a vida de Sansão, que nós não percamos jamais a nossa visão, Pai, a nossa audição, Senhor, do Teu Espírito Santo. Deus, nós queremos nesta noite, Senhor, rasgar os nossos corações, Senhor Jesus, rasgar de uma forma, Pai, que o Senhor possa contemplar, Jesus, tudo que há dentro de nós. Te louvamos, Senhor Jesus, te engrandecemos, Senhor, e exaltamos, Senhor Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus.